Bergoglio não tem nada a perder. Desde 2013, com a eleição de Jorge Mário Bergoglio, popularmente conhecido como Papa Francisco, um fenômeno muito intrigante vem acontecendo cada vez mais. Muitas pessoas, devido aos escândalos vindos de Jorge Mário Bergoglio, acabam saindo da igreja, se juntando a seitas protestantes, a seitas cismáticas e, às vezes, até coisas piores, por causa dos escândalos feitos por essa pessoa. Então, isso acaba gerando um impasse. Como essa pessoa, que faz tantos escândalos, pode ser papa? Esse impasse vem sendo cada vez mais evidente, principalmente nesse mês de agora, onde Jorge Mário Bergoglio publicou um documento chamado Fiducia Supplicans, contrariando completamente a doutrina católica, afirmando que deve-se abençoar uniões homossexuais. E esse não é o único escândalo vindo de Jorge Mário Bergoglio. Até antes de seu pretenso pontificado, já haviam muitos escândalos sendo feitos na Argentina por essa pessoa, como desde sua época de cardeal, onde ele favorecia o casamento gay, e a sua amizade um tanto estranha com o comunista Leonardo Boff, que inclusive testemunha que Bergoglio, ainda na época de cardeal, apoiava que gays adotassem crianças, sem contar também todos os escândalos e controvérsias realizados com a permissão de comunhão para divorciados na Amoris Laetitia. Os escândalos são tão graves que inclusive as próprias pessoas dentro do Vaticano começam a perceber a heterodoxia de Bergoglio, como por exemplo o bispo de Malawi, Dom Martin Anuel Mutbuka, que afirmou que esse documento, Fiducia Supplicans, é sem dúvidas herético. Todas essas evidências acumuladas apenas mostram que a única saída para esse impasse é tomar a mesma posição que muitos clérigos, como Monsenhor Yodintu, Monsenhor de Castro Maier, Monsenhor Dolan, Monsenhor Pivaro, Nas Padre Tchekado e muitos outros tomaram, que é afirmar: Bergoglio não é um verdadeiro papa, e o ofício papal está, portanto, vacante, sede vacante. A Santa Sé está vaga. O homem que depositou uma bola de praia no altar, que agora está permitindo bênçãos homossexuais, que faz chacota de toda a tradição católica, fica usando nariz de palhaço, não é, graças a Deus, um verdadeiro papa. Apesar de perambular por aí com essa batina branca, estar sentado no Vaticano, ele não é um verdadeiro papa. Muitos dos católicos, inclusive eu, que chegam nessa conclusão, se sentem aliviados por não terem que se submeter e não ter como papa uma pessoa que carrega um crucifixo blasfemo comunista recebido pelas mãos de Evo Morales e que recebe comunistas no Vaticano. Devido ao crescimento dos católicos que chegaram na conclusão que, de fato, todos esses papas, principalmente Francisco, que encabeçaram essas revoluções dentro da igreja desde o Vaticano II, não são verdadeiros papas, fizeram com que muitos institutos, como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Centro Dom Bosco aqui no Brasil, e outras figuras como Atanásio Schneider, fizessem críticas ao sedevacantismo, levantando uma posição de que nós poderíamos reconhecer Bergoglio como Papa, porém resistir aos seus ensinamentos. E essas pessoas fizeram muitos ataques e muitos vídeos e artigos tentando atacar a nossa posição, que afirma que de fato Bergoglio não pode ser Papa. E sempre seus argumentos se concentram a respeito do Papa herético, de que o Papa, caindo em heresia, não perde o seu pontificado. Que o Papa, se ele deixar de ser um membro da Igreja Católica, ele pode continuar liderando os católicos. Porém, venho aqui trazer uma reviravolta nesse debate. Todos esses argumentos anti-sedevacantistas levantados por esses institutos são completamente vãos e nulos, porque a questão do Papa herético não se aplica a Jorge Mário Bergoglio. Porque Bergoglio não é um Papa que por ensinar doutrinas erradas deixou de ser Papa. Mas ele é uma pessoa que, primeiramente, jamais poderia ser eleita ao pontificado por ser publicamente um herege, por defender posicionamentos que foram condenados pela Igreja, o seu apoio ao comunismo
e há diversas coisas que posso mencionar em outro vídeo, é claro, por amor à brevidade, faz com que Bergoglio não possa ser apto para uma eleição válida ao papado. Para que nós possamos compreender isso, basta entender um princípio católico muito simples. O pecado de heresia, ou seja, quando nós negamos uma parte da doutrina católica e pregamos isso publicamente, isso nos desvincula automaticamente da Igreja Católica por lei divina. E isso é uma doutrina tão real que até o Papa Pio XII, na sua Mystici Corporis, sua encíclica falando sobre a natureza da Igreja Católica, ensina. E vejamos aqui um comentário do teólogo Van Noort, comentando esta encíclica do Papa Pio XII. O mesmo pontífice explicitamente assinalou que, ao contrário de outros pecados, heresia, cisma e apostasia automaticamente separam um homem da Igreja. Pois nem todo pecado, não importa quão grave ou enorme seja, é daqueles que automaticamente separam um homem do corpo da Igreja, como fazem cisma ou heresia ou apostasia. E é por isso que os canonistas, ou seja, as pessoas aprovadas pela Igreja para tratarem das matérias do Código de Direito Canônico, das leis da Santa Igreja, afirmam o seguinte princípio: aquele que está separado da Igreja pela heresia pública não pode, de forma alguma, deter autoridade dentro da Igreja, menos ainda ser a sua cabeça. Justamente por isso que os canonistas vão dizer que a matéria que faz com que seja inválida a eleição de um herege ao pontificado é uma matéria de lei divina e não de lei eclesiástica. Bom, irei citar agora alguns dos princípios que são necessários para a eleição papal de acordo com os canonistas aprovados pela Igreja Católica. O canonista Maroto ensina: a validade da eleição no que concerne a pessoa eleita depende unicamente da lei divina. Em outras palavras, nenhum outro impedimento, exceto aqueles assentados pela lei divina, torna a eleição de um romano pontífice inválida. Portanto, para a eleição válida de um romano pontífice, é agora requerido e suficiente que a pessoa eleita seja um membro da Igreja Católica, pois aquele que não pertence à Igreja é considerado incapaz de possuir jurisdição, especialmente jurisdição ordinária, e não pode efetivamente ser a cabeça desta Igreja. Por esta razão, infiéis, não batizados, não podem de forma alguma serem eleitos validamente. Da mesma forma, a própria lei divina barra os hereges e cismáticos do Supremo Pontificado. Pois, embora a lei divina não os considere incapazes de um tipo de participação na jurisdição da Igreja, isso se diz a respeito da jurisdição de suplência, a administração dos sacramentos, eles devem certamente ser considerados como excluídos de ocupar o trono da Sé Apostólica, que é a mestra infalível da verdade da fé e o centro da unidade eclesiástica. Citarei mais alguns canonistas para mostrar que essa não é uma opinião privada do canonista Maroto, mas sim que essa preposição de que um herege, quem prega contra a doutrina católica, não pode ser eleito ao pontificado, é um consenso unânime entre os canonistas da Igreja Católica. Seguimos para a citação do canonista Coronata. A designação ao ofício do primado. O que é requerido pela lei divina para essa designação, igualmente exigido para a validade, é que a designação seja de um membro da Igreja. Hereges e apóstatas, ao menos públicos, estão, portanto, excluídos. Os canonistas Vernes Vital, que são um dos canonistas mais célebres que nós já tivemos na história recente da Igreja, afirmam também: aqueles capazes de serem eleitos validamente são todos os que não são proibidos por lei divina ou por lei eclesiástica invalidante. Aqueles barrados como incapazes de serem eleitos validamente são todas as mulheres, crianças que não atingiram a idade da razão, também aqueles afligidos por insanidade habitual, os não batizados, hereges e cismáticos. O canonista Badius também vai dizer a mesma coisa, dizendo: a lei ora em vigor para a eleição do Romano Pontífice é reduzida a esses pontos.
barrados como incapazes de serem eleitos validamente são todas as mulheres, crianças que não atingiram a idade da razão, ademais aqueles afligidos por insanidade habitual, os não batizados, hereges e cismáticos. O canonista Cote vai dizer a mesma coisa, afirmando que para a validade da eleição, no que diz a respeito à pessoa eleita, basta que ela não seja barrada do ofício por lei divina. Isso é, qualquer homem cristão, até mesmo um leigo. Os seguintes estão, portanto, excluídos: mulheres, aqueles que carecem do uso da razão, infiéis e aqueles que são, ao menos, acatólicos públicos. O canonista Cipos também vai dizer: qualquer pessoa do sexo masculino que goze do uso da razão e que seja um membro da igreja pode ser eleita. Os seguintes, portanto, são eleitos invalidamente: mulheres, crianças, aqueles que sofrem de insanidade, os não batizados, hereges e cismáticos. O canonista Ferres também vai afirmar, dizendo: qualquer um que não tem impedimento de lei divina pode ser eleito validamente. Por esta razão, somente mulheres, crianças que carecem do uso da razão, os insanos, os não batizados, hereges e cismáticos estão excluídos. O canonista Nas, para finalizar, também vai afirmar que qualquer um pode ser eleito desde que não esteja barrado do ofício por lei divina ou lei eclesiástica. Mulheres, crianças, os insanos, os não batizados, hereges e cismáticos estão todos barrados. Citarei apenas esses canonistas por amor à brevidade, pois eu poderia estender esse vídeo aqui para que durasse horas apenas com citações de canonistas que confirmam o mesmo princípio, de que uma pessoa que prega heresias, que prega doutrinas estranhas, tal como faz Jorge Mário Bergoglio, os falsos papas desde João 23, não podem ser eleitos validamente ao pontificado. Colocarei também na descrição do vídeo algumas citações a mais. Esse princípio de lei divina é tão claro na doutrina católica que ele, inclusive, já foi promulgado pelo Papa Paulo IV como uma lei eclesiástica. Na época onde havia um cardeal que era suspeito que fosse um herege infiltrado para destruir a igreja, Papa Paulo IV publicou a bula chamada Cunex Apostolatus Officium, na qual ele decretou que se alguma vez alguém que tenha anteriormente se desviado da fé católica ou caído em qualquer heresia for eleito ao pontificado, sua eleição, mesmo com a aprovação e consenso unânime de todos os cardeais, se todos os bispos quisessem que aquela pessoa fosse papa, ela seria nula, sem efeito, sem valor e inválida. Então, de acordo com essa constituição do Papa Paulo IV, mesmo que se todos os bispos do mundo se voltassem e quisessem que Bergoglio fosse o Papa, ele não poderia ser eleito Papa, pois é um impedimento de lei divina. Que alguém que prega uma heresia publicamente, como faz o Bergoglio pregando a heresia da liberdade religiosa, do ecumenismo, favorecendo o comunismo, o islamismo, o judaísmo, diversas outras instituições e pensamentos contrários à fé católica, uma pessoa dessa não pode ser papa. E essa ideia de que uma pessoa assim poderia tentar ser eleita ao pontificado, né, poderia haver uma eleição inválida assim, não é uma fantasia de nós sedivacantistas. Essa ideia de que possa haver um falso papa herético sendo eleito invalidamente não é uma fantasia, pois nós vemos aqui claramente que o Papa Paulo IV, no seu documento Cunex Apostolatus Officium, afirma isso como uma possibilidade e tenta impedir que isso ocorra, promulgando essa lei. E é agora que vem a grande reviravolta no debate acerca do sedivacantismo. Se nós utilizarmos esse princípio de lei divina, de que um herege não pode ser eleito por um impedimento de lei divina, toda essa algazarra, todos esses argumentos de Centro Dom Bosco, de Montfort, de Athanasius Schneider, todos os argumentos deles são destruídos, porque os argumentos que eles tentam usar contra o sedivacantismo é o argumento da perda de ofício. Porém, o nosso princípio é da invalidade da eleição pela lei divina. E é exatamente assim, esse princípio da lei divina, que nós conseguimos destruir todos aqueles argumentos clichês dos RRs. E eu posso enumerar alguns. Quando os RRs dizem a Santa Sé não pode ser julgada por ninguém, nós respondemos: o Bergoglio é um herege. E sendo ele um herege,
Ele nunca verdadeiramente deteve a Santa Sé. Então ninguém aqui está julgando a Santa Sé. Quando os RRs responderem, né, com aquela argumentação de que é preciso que um concílio julgue que o Papa caiu em heresia, a gente responde: bom, o Bergoglio, sendo herege, nunca foi Papa em primeiro lugar. Aquele argumento de que as regras do devido processo ensinam que o Papa precisa de uma oportunidade para se retratar. Nós respondemos simplesmente: sendo herege, o Bergoglio nunca foi Papa em primeiro lugar. Quando eles afirmam que os cardeais precisam dar 2 advertências canônicas ao Papa antes de ele poder perder o ofício, a gente responde: sendo um herege, Bergoglio nunca foi Papa em primeiro lugar. Quando eles afirmam, citando outros teólogos, né, dizendo: não, Soares e Caetano defendiam a ideia, né, de que um Papa não perde o ofício até que a Igreja, de alguma maneira, faça um julgamento, né, de que assim ele tenha feito. E aí a gente responde: sendo um herege, ele nunca verdadeiramente obteve o ofício em primeiro lugar. Quando eles vêm com aquelas citações históricas falando de papas do passado, né, dizendo: não, Honório, João 22 e outros papas caíram em heresia, mas não se considerou que eles perderam seu ofício, a gente responde: mesmo assumindo que eles caíram em heresia, ao contrário de Bergoglio, eles não eram hereges quando foram eleitos. E para finalizar vem aquele argumento, né, de que Pio XII fez uma legislação sobre o conclave que permite que uma pessoa seja validamente eleita ao papado, mesmo se ela tiver incorrido em excomunhão ou impedimento de lei eclesiástica. E aí a nossa resposta é simplesmente que a heresia não é um impedimento de lei eclesiástica, mas sim um impedimento de lei divina. Pronto. Assim, todos os argumentos RR são destruídos. Nem um estalar de dedos. Puf! Some-se todos eles com esse princípio que nós temos da lei divina, destrói toda a argumentação RR.